Nessa aula, vamos continuar o nosso estudo de aerodinâmica básica. Vamos falar sobre um pouco de termodinâmica, da equação da energia, equações para fluxos isentrópicos e velocidade do som. Começando pela termodinâmica elementar, vamos escrever a primeira lei da termodinâmica. O nosso estudo de termodinâmica sempre parte da definição de um sistema, uma região do espaço separada por uma superfície do ambiente, que chamaremos de fronteira. Esse sistema vai interagir com o ambiente de diversas formas. Uma dessas formas será através do calor ΔQ, que aqui, quando adicionado ao sistema, será considerado positivo. A outra é ΔW, e o sentido positivo aqui considerado será quando o trabalho for realizado sobre o sistema. A primeira lei da termodinâmica postula uma relação entre calor, trabalho e variação de energia interna do sistema. Pode ser escrita como ΔQ mais ΔW igual a dE, onde dE é o diferencial de energia interna, associado à energia devido ao movimento molecular aleatório. Uma questão importante que teremos que contemplar é a diferença entre o diferencial delta e o diferencial D. No contexto dessa disciplina, o diferencial D é um diferencial dito exato, que independe do caminho entre o estado inicial e o estado final. Matematicamente, podemos representar isso da seguinte forma. A integral de um diferencial dφ entre φ1 e φ2 vai ser o valor de φ2 menos o valor de φ1. Já uma diferencial inexata, delta, é um diferencial que depende do caminho entre o estado inicial e o estado final. Podemos representar isso matematicamente como sendo a integral de φ1 até φ2 do diferencial ΔΦ vai ser diferente de φ2 menos φ1. Ou melhor, vai depender do caminho de integração entre φ2 e φ1. Vamos definir o termo ΔW em termos de outras variáveis de interesse. Para isso, desenhamos um sistema. Vamos considerar um elemento de área diferencial dA desse sistema, que está separado do ambiente através de uma superfície de contorno. Sobre um pequeno elemento de área dA, atua uma pressão P. Essa pressão P vai deslocar a superfície por uma distância diferencial ds. Vamos assumir que o deslocamento acontece na direção normal à superfície em que P é aplicado no mesmo sentido de P. Portanto, vai diminuir o volume. Escrevemos ΔW como força vezes deslocamento. A força vai ser dada por P vezes o diferencial dA. E o deslocamento é ds. Colocamos um sinal negativo
para que o trabalho resultante seja positivo, uma vez que a força de pressão, quando age sobre o sistema, diminuindo seu volume, realiza trabalho sobre o sistema. Note que para dV maior do que zero, o trabalho ΔW vai ser menor do que zero. O trabalho, nesse caso, é feito pelo sistema. E quando dV é menor do que zero, o trabalho vai ser positivo. ΔW é maior do que zero. O trabalho é realizado sobre o sistema. Dividindo essa equação anterior pela massa do sistema dm, que é uma quantidade fixa por definição, temos ΔW sobre dm vai ser igual a ΔW minúsculo, onde W é escrito com letra minúscula, para indicar que está sendo manifestado na base mássica, ou seja, joules por quilograma no sistema SI. E dV sobre dm vai ser igual a dVzinho, onde Vzinho é o volume específico, volume sobre massa, ou seja, metros cúbicos por quilograma no sistema SI. Assim, ΔW igual a menos PdV. Reescrevendo agora a primeira lei da termodinâmica, ΔQ vai ser igual a dE mais PdV, ou dE igual a ΔQ menos PDV. É útil definir uma nova propriedade termodinâmica, que chamaremos de entalpia, e designaremos pela letra minúscula H. H, ou entalpia, vai ser igual a E, energia interna, mais PV, produto de pressão e volume específico. Mas lembre que PV é igual a RT da equação de estado para um gás perfeito. Portanto, para um gás perfeito, H igual a E mais RT. Vamos aplicar o operador diferencial para a expressão de entalpia. A diferencial de H vai ser igual à diferencial de E mais PV. Quando abrimos essa expressão, temos dE mais PDV mais VDP. Portanto, dE igual a dH menos PDV menos VDP. Se substituirmos esse resultado na primeira lei, temos ΔQ é igual a dE mais PDV, que é igual a dH menos PDV menos VDP mais PDV. Os PDV se cancelam e obtemos, assim, uma forma alternativa da primeira lei da termodinâmica, dada por ΔQ igual a dH menos VDP. Vamos aplicar agora a primeira lei da termodinâmica a alguns exemplos de processos termodinâmicos.
Considere uma esfera rígida de volume constante. A essa esfera, adicionamos uma quantidade de calor ΔQ, e ela tem seu estado definido pelas propriedades termodinâmicas, como pressão, temperatura e volume específico. A primeira lei é escrita como dE igual a ΔQ menos PdV. Esse último termo é zero, porque o volume é constante. Portanto, dE igual a ΔQ. Temos um processo a volume constante. Como outro exemplo, consideremos o caso do cilindro pistão. Temos um pistão que aplica uma pressão constante sobre o gás no cilindro e adicionamos uma quantidade de calor ΔQ a esse sistema, que está definido pelas suas propriedades termodinâmicas como pressão, temperatura e volume específico. O que supomos aqui é que o pistão é móvel e exerce uma pressão constante sobre o sistema. A primeira lei escrita na forma usando entalpia é dH igual a ΔQ mais VdP. Mas o termo dP é zero, porque a pressão é constante. Portanto, dH igual a ΔQ e temos um processo a pressão constante. Esses dois processos, comuns em diferentes aplicações de engenharia, são usados como referência. Vamos definir agora a grandeza chamada calor específico. C é definido como ΔQ sobre dt, ou seja, a razão entre calor adicionado e variação de temperatura. O calor específico pode ser definido para diferentes processos. Um deles é o processo a volume constante. CV é definido como ΔQ sobre dt a volume constante, que é igual a dE sobre dt. Assim, ΔQ é igual a CV vezes dt e dE é igual a CV vezes dt. Para um processo a pressão constante, podemos definir o calor específico à pressão constante, Cp. Nesse caso, Cp vai ser definido como ΔQ sobre dt, a pressão constante, que é igual a dH sobre dt. E, portanto, ΔQ igual a Cp vezes dt e dH igual a Cp vezes dt. Muitas vezes Cp e Cv
são aproximadamente constantes. É uma suposição razoável para muitos processos. Nesses casos, podemos integrar algumas das equações acima de forma direta. A integral de 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 0 até e vai ser igual à integral de 0 até t de CV dt. Mas como CV é constante, ela sai da integral e temos que isso é igual a CV vezes integral de 0 até t dt. Finalmente, E igual a CV vezes T. Aqui assumimos que a energia interna na temperatura T igual a zero e igual a zero, onde T é medido na escala absoluta, no caso em Kelvin. A integral de 0 até h de dH, entalpia, vai ser igual à integral de 0 até t de Cp vezes dt. Considerando Cp constante, ele sai da integral e temos como resultado que a entalpia H é igual a Cp vezes T. Vamos agora resumir esses resultados obtidos. dE igual a Cv dt, dH igual a Cp dt, energia interna E igual a Cv vezes T e entalpia igual a Cp vezes T. Note que essas equações são válidas para qualquer processo, pois as diferenciais são exatas. Não dependem do caminho percorrido, apenas do estado inicial e final. Isso é verdade mesmo que tenhamos usado relações de diferenciais inexatas como ΔQ e diferenciais exatas como dt, através de propriedades definidas como CV e CP. Vamos agora ilustrar esse conceito de independência do caminho de integração. Temos um gráfico de P em função de volume específico e consideramos um processo do estado 1 até 2 por dois caminhos diferentes. O caminho em vermelho passa por um estado intermediário 2'. H2 menos H1, por definição, vai ser CpT2 menos CpT1. Se seguirmos pelo caminho em vermelho, temos que decompor esse processo em dois, do estado 1 até 2' e do estado 2' até 2. Substituindo as equações, vemos que os termos que envolvem Cp T2' são cancelados e como resultado final temos que H2 menos H1 é igual a CpT2 menos CpT1, ou seja, H2 menos H1 não depende do caminho percorrido. O mesmo pode ser obtido para E2 menos E1, que deixo como exercício para vocês fazerem. Esse assunto será largamente discutido na disciplina de termodinâmica. Em aplicações aerodinâmicas, é comum modelarmos processos como sendo isentrópicos. Para que consideremos escoamento como sendo isentrópico, precisamos de 3 definições. A primeira delas é o de um processo adiabático.
que significa que não há troca de calor entre o sistema e o ambiente. ΔQ igual a zero. Um processo é dito reversível quando ele ocorre sem efeitos de atrito, também conhecidos como efeitos viscosos, ou outros efeitos ditos dissipativos. Um processo é dito isentrópico se ele for adiabático e reversível. A palavra isentrópico significa que a entropia é constante. Não vamos definir a propriedade de entropia neste momento, mas é importante que vocês saibam o que significa essa palavra. Temos, então, que ΔQ igual a dE mais PDV. Isso é igual a zero para um processo adiabático, o que permite nos escrever menos PDV igual a dE, mas, como vimos, dE igual a CV vezes dt, da definição de CV. Também obtivemos que ΔQ é igual a dH menos VDP. Isso também vai ser igual a zero, porque estamos considerando um processo adiabático. Portanto, VDP igual a dH. E dH é igual a CP vezes dt, da definição de CP. Se dividirmos a primeira equação pela segunda equação, temos menos PDV dividido por VDP é igual a CVDT sobre CPDT. Os DTs cancelam nessa expressão, o que permite que escrevamos dP sobre P é igual a menos CP sobre CV, dV sobre V. Definindo gama como sendo CP sobre CV, a razão de calores específicos, a equação anterior é escrita como dP sobre P igual a menos gama dV sobre V. Essa equação pode ser integrada entre dois estados 1 e 2. Considerando gama constante, a integral de dP sobre P de P1 até P2 é igual a menos gama integral de V1 até V2 de dV sobre V. Isso é igual a logaritmo natural de P2 sobre P1 menos gama logaritmo natural de V2 sobre V1. Usando as propriedades do logaritmo, podemos escrever P2 sobre P1 é igual a V2 sobre V1 elevado na menos gama. Ou P1 V1 elevado na gama é igual a P2 V2 elevado na gama, que é igual
a uma constante. Como volume específico é igual a 1 sobre densidade, P2 sobre P1 pode ser escrito como ρ2 sobre ρ1 elevado na gama, ou P1 sobre ρ1 na gama igual a P2 sobre ρ2 na gama, que é igual a uma constante. Novamente, usando a equação de estado, que também pode ser escrita como P igual a ρ vezes R, a constante do gás, vezes a temperatura T, escrevemos P2 sobre P1 é igual a ρ2 T2 sobre ρ1 T1, ou seja, P2 sobre P1 é igual a P2 sobre P1 elevado na 1 sobre gama vezes T2 sobre T1, onde substituímos o resultado para ρ2 sobre ρ1. Finalmente, P2 sobre P1 é igual a T2 sobre T1 elevado na gama sobre gama menos 1. Resumindo essas três relações, temos P2 sobre P1 é igual a ρ2 sobre ρ1 elevado na gama, que é igual a T2 sobre T1 elevado na gama sobre gama menos 1. Essas relações são válidas para escoamentos compressíveis isentrópicos. É o momento de analisar a equação da energia. Essa equação pode ser escrita em palavras da seguinte forma: energia não pode ser criada ou destruída, pode apenas mudar de forma. Podemos entender a termodinâmica de uma forma geral como sendo a ciência que estuda as formas, a transformação dessa energia. ΔQ mais ΔW igual a dE, da primeira lei, ou ΔQ igual a dH menos VDP. Se considerarmos o escoamento adiabático, ΔQ igual a zero, temos dH menos VDP igual a zero. Da equação de Euler, que vimos na aula anterior, e também foi obtida para processos ditos invícidos, dP igual a menos ρV dV. Portanto, dH mais V vezes ρV dV igual a zero. Mas ρ vezes V é igual a 1. E dH mais V dV igual a zero. Integrando a expressão acima entre dois pontos ao longo de uma linha de corrente, lembrando que a equação de Euler é escrita para o movimento de um elemento de fluido ao longo de uma linha de corrente, temos a integral de dH de H1 até H2 mais a integral de VdV de V1 até V2 é igual a zero. Essa equação é fácil de integrar e temos H2 menos H1 mais V2 ao quadrado sobre 2 menos V1 ao quadrado sobre 2 é igual a zero. Ou H1 mais V1 ao quadrado sobre 2 é igual a H2 mais V2 ao quadrado sobre 2, que é igual a uma constante. Essa é a equação da energia para escoamento adiabático sem atrito.
temos a informação de que H é igual a Cp vezes T. Então, Cp vezes T1 mais V1 ao quadrado sobre 2 é igual a Cp vezes T2 mais V2 ao quadrado sobre 2, ou Cp vezes T mais V ao quadrado sobre 2 é igual a uma constante. Vamos resumir todas as equações que desenvolvemos até o presente momento. Para o caso de escoamento incompressível e sem atrito ao longo de um tubo de corrente, V1A1 é igual a V2A2. Essa é a equação da continuidade. E P1 mais ρV1 ao quadrado sobre 2 é igual a P2 mais ρV2 ao quadrado sobre 2. Essa é a equação de Bernoulli. O segundo caso é o de escoamento compressível, sem atrito e adiabático, portanto isentrópico, em um tubo de corrente. ρ1 V1A1 é igual a ρ2 V2A2. Essa é a equação da continuidade. P1 sobre P2 é igual a ρ1 sobre ρ2 elevado na gama, que é igual a T1 sobre T2 elevado na gama sobre gama menos 1. Essas são as ditas relações isentrópicas. Além disso, temos a equação da energia, CpT1 mais 1 meio de V1 ao quadrado é igual a CpT2 mais 1 meio de V2 ao quadrado. E, finalmente, as equações de estado. P1 é igual a ρ1 RT1 e P2 é igual a ρ2 RT2. Essas são as equações que usaremos no nosso estudo subsequente. Um tópico muito importante em aerodinâmica é a velocidade do som. Vamos obter uma expressão para calcular a velocidade do som a partir da análise do processo de propagação de uma onda sonora. A onda sonora gerada por uma explosão se propaga para a esquerda com uma velocidade A, que é a velocidade do som. O gás que encontra-se a montante da onda sonora tem pressão P, densidade ρ e temperatura T. O gás que se encontra ajusante da onda sonora teve sua pressão e densidade e temperatura modificadas por dP, dρ e dt, respectivamente. Vamos mudar o nosso sistema para um referencial que se move com a onda sonora. Então, do ponto de vista da onda sonora, você tem um escoamento vindo da esquerda para a direita, com velocidade A, e saindo com velocidade A mais dA. O gás A montante tem pressão P, densidade ρ e temperatura T, e a jusante pressão P mais dP,
densidade ρ mais dρ e temperatura T mais dt. Vamos aplicar os princípios físicos de conservação para esse problema. Da equação da continuidade, temos ρ1 A1 V1 é igual a ρ2 A2 V2. Nesse problema, A1 é igual a 2, que é igual a A. Trata-se de uma onda plana. ρ1 é igual a ρ e ρ2 vai ser igual a ρ mais dρ. Assim como velocidade 1 é igual a 1 e velocidade 2 é igual a mais dA. Substituindo na equação, temos ρA vezes A é igual a ρ mais dρ, que multiplica a área A, que multiplica a velocidade A mais dA. Cancelamos alguns termos na expressão e temos um termo que é o produto de duas diferenciais, dρ e dA. Esse termo ele é considerado muito pequeno quando comparado aos demais, portanto, pode ser desprezado. A, então, é igual a menos ρ dA sobre dρ. Da equação de Euler, ou seja, do princípio de conservação da quantidade de movimento, temos que dP igual a menos ρA dA, onde substituímos a velocidade v pela velocidade do som A. Então, dA vai ser igual a menos dP sobre ρA. Portanto, A igual a menos ρ, que multiplica menos dP sobre ρA, vezes 1 sobre dρ. Os ρ's são cancelados e temos A ao quadrado igual a dP sobre dρ. Consideramos que a propagação de uma onda sonora é um processo adiabático. E os efeitos de atrito podem ser desprezados. Ou seja, é um processo dito isentrópico. Dessa forma, A vai ser igual a raiz de dP dρ isentrópico, onde S significa isentrópico. Já vimos que para processos isentrópicos, dP sobre P é igual a menos gama dV sobre V, mas V é igual a 1 sobre ρ, e a diferencial dV pode ser escrita como menos dρ sobre ρ ao quadrado. Substituindo esse resultado, temos que dP sobre P
é igual a menos gama ρ, que multiplica menos dρ sobre ρ ao quadrado, o que simplifica para gama vezes dρ sobre ρ. Portanto, dp sobre dρ isentrópico é igual a gama p sobre ρ. E a velocidade do som A é igual a raiz de gama p sobre ρ. Da equação de estado, P sobre ρ é igual a R vezes T. E a velocidade do som A, então, é igual a raiz de gama RT. Para um escoamento com velocidade V, definimos o número de Mach m como sendo a razão entre a velocidade do escoamento e a velocidade do som naquele local. M é igual a V sobre A. Dependendo do número de Mach, os escoamentos podem ser classificados em escoamentos subsônicos, se Mach for menor do que 1, escoamento sônico, se Mach for igual a 1, e escoamentos supersônicos, se Mach for maior do que 1. Vocês irão ver ao longo do curso de Engenharia Aeroespacial que ainda existem outros regimes que podem ser definidos. Como o regime transônico, entre Mach 0,8 e 1,2, e o regime dito hipersônico para Mach maior do que 5.